Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o que é mais importante para Deus: obedecê-lo, se arrepender de um erro, glorificá-lo ou louvá-lo, ou adorá-lo. Antes de começar, queridos irmãos, pause o vídeo agora, curta o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já, pause. Já fizeram isso? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando ele acabar. Quem quiser comentar algo nos comentários, fiquem à vontade. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer uma oração. Querido Deus amado, que o Espírito Santo fale através de minha boca, que seja um instrumento ao meu lado. Que esteja sempre comigo. Que possa me levar sempre como seu mensageiro, Senhor. Fala através de minha boca, meu Pai. Abra a mente das pessoas que estão me ouvindo para que elas possam evoluir e aprender. Abra o meu coração também, Senhor, para que eu também possa aprender. Pois eu sou tão necessidade de aprendizado tanto quanto eles, pois nós estamos no mesmo barco, somos todos iguais, Senhor. Que assim seja. Faça que nós sempre amamos uns aos outros, Pai. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as três maiores pessoas do mundo estejam conosco neste momento. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam, não, eu já vi gente falar, eu sei que é errado adulterar, mas eu vou trair e depois Deus me perdoa. Ah, eu sei que é errado comer certa coisa, mas depois Deus perdoa. Mas será que é assim que Deus pensa? Em 1 Samuel capítulo 15, nós temos uma história que vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Samuel vai a Saul e diz a ele, Saul, vá até os amalequitas e ataque-os e destrua completamente. Não deixe vivo nem mulheres, nem homens, nem crianças, nem bebês, nem recém-nascidos, nem animais, nem nada. Destrua tudo, não é para trazer nada de lá. Nem disposto de guerra, nada. Destrua tudo. Pois Deus castigará os amalequistas, porque eles atacaram o povo de Israel quando eles saíam do Egito. Né? A gente vê lá, no livro de Êxodo, que os amalequitas, pouco depois que Israel o povo de Israel sai do Egito, eles interceptam o povo de Israel no deserto e os atacam. Né? Como se, covardemente, o povo de Israel não sabendo pegar uma espada. Então Moisés rapidamente treinou alguns homens lá, o básico, uma espada, e orando a Deus, estendeu a mão dele para o céu e ficou orando no alto do monte lá para Deus, enquanto o povo lutava. E lá no alto do monte estava Arão, Moisés e Ur. Quando enquanto Moisés estava com a mão estendida orando, o povo estava vencendo os amalequitas. Porém, quando Moisés começou a baixar as mãos, que começou seus braços a doer, né, ele não aguentava mais, o povo começou a perder a guerra. Então, Arão levantou o braço de Moisés de um lado e Ur levantou o outro braço, e ele continuou orando lá com os braços levantados até que o povo de Israel venceu a guerra e Moisés caiu exausto. Né? Então, por conta daquele ataque, agora Deus estava ordenando a Saul que ele fosse lá e acabasse com os amalequitas. Muito bem. Saul foi. Só que quando chegou lá, os homens de Israel chegaram a Saul e falaram: Saul, vamos levar alguns animais, os melhores aí, os mais fortes, os saudáveis, os perfeitos, os melhores animais que tiverem, para fazer um sacrifício para Deus, para fazer um holocausto a Deus. Em adoração a Deus. Né? Porém, Saul sabia que não era para levar. E ele acabou, para não querer contradizer os homens de Israel, aceitando levar os animais. Saul também leva vivo o rei de Israel, o rei dos Amalequitas. Aí, o que acontece? Em 1 Samuel 15, 13, Samuel encontrou Saul depois da guerra. E olha o que ele fala para Saul. Primeiro Saul disse a Samuel, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequistas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e o melhor dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus.
O resto destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente os pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não ouviu a voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, pois o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saúl disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém, disse Samuel a Saul: Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto. E esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel. E o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciões do meu povo. E diante de Israel, volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. E aí Samuel disse: Tragam Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como sua espada deixou muitas mulheres e sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa, em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu a Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor, o Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Queridos irmãos, aqui claramente fala, né? O que é melhor? Sacrificar aos animais lá. Então, Saul ia sacrificar aqueles animais em adoração ao Senhor, né? E Samuel perguntou: o que é melhor? Adorar o Senhor, sacrificar ou obedecer, né? Ele fala aqui, né? Eu li do versículo 13 até o 35 de 1 Samuel 15. Deus diz claramente que é muito mais importante obedecer às orientações dele, à vontade dele, às orientações que ele nos deu, os seus mandamentos, do que se arrepender, do que adorá-lo, do que ir glorificá-lo e louvá-lo numa igreja, né? Hoje nós não fazemos mais sacrifício, mas nós vamos adorá-lo na igreja. Então, Deus está falando muito mais importante que você siga as orientações dele, que você seja bondoso, que você seja piedoso, que você perdoe, que você ame o seu próximo, que você trate as pessoas com justiça, com igualdade, né? Não como, como o Tiago falou, irmão de Jesus, lá no seu livro, na Bíblia, ele fala o quê? Que se a pessoa se chega na sua igreja, uma pessoa bem vestida, com joias, com coisa, e você pega, põe ela lá na frente da igreja, em posição de honra, e chega lá um cara maltrapilho, mendigo, e você pega e fala, fica lá no fundo da igreja, fica em pé, ou nem liga para ele que entrou, você está sendo injusto, você não está agindo conforme Deus está te orientando, você não está amando o seu próximo, você está agindo com
indiferença, e não está agindo com diferença entre um e outro, não com indiferença, né? Então, você precisa simplesmente tratar ambos iguais, né? Amor ao próximo. Então, se você não faz isso, você não está seguindo as orientações que ele te deu. Se você não põe Deus em primeiro lugar na sua vida, você não está seguindo as orientações que ele te deu. Se você olha para uma pessoa lá precisando de ajuda e você finge que não viu, você não está seguindo as orientações de Deus. Se você age maltratando pessoas à sua volta, reclamando, não grato pela vida que você não está seguindo as orientações de Deus. Eu já contei para vocês a história, uma historinha, né? O cara dentro do ônibus lá, indo trabalhar, cara, tava uma chuva terrível dentro do ônibus indo trabalhar, e reclamando que tava no aperto do outro, todo mundo apertado lá, tava muito cheio o ônibus. Aí um outro homem lá de fora do lado de fora do ônibus, tava andando a pé na rua, indo trabalhar, embaixo da chuva, e falou, quem dera tivesse dentro daquele ônibus cheio, mas não tava aqui me molhando na chuva. Aí outro homem viu da janela do hospital onde ele estava internado, viu, falando, é, quem dera tivesse andando lá na chuva, como aquele cara tá andando lá, indo para trabalhar, tivesse preso nessa cama. Um grupo de pessoas do lado estavam dizendo, quem dera nosso parente estivesse preso na cama como essa pessoa do lado, vivo, e não morto. Ele estava aquele lá reunido ao lado de um parente que tinha acabado de morrer. Entendeu? Sempre um querendo ser o que o outro. Ninguém aceitando a sua realidade, ninguém sendo grato pela sua realidade. Por mais que seja difícil a situação, ainda é melhor do que muitas outras. Eu olho aqui, às vezes eu reclamo do que estou passando aqui, de estar tendo discussões com meu pai, com a minha mãe, problemas que nem hoje mesmo acabei até respondendo mal pro meu pai por conta que eu estava no banheiro e quis entrar também, e eu fui obrigado a sair para ele entrar, quando tinha outro banheiro na casinha, ele não quis ir lá, né? E aí, mas aí eu falo para você, eu tenho jeito de achar ruim por conta disso? Claro que não, eu errei ali, muito eu peço perdão a Deus, me arrependo sinceramente. Por quê? Porque eu vejo a minha tia, ela tá presa no hospital na UTI, porque ela caiu, quebrou o fêmur, tá lá se recuperando, vai ficar na cama presa lá 2 meses. Minha mãe passou por isso. Eu vejo a minha outra tia, ela tá lá com um câncer avançado, com poucas chances de cura, sofrendo. Eu vejo meu tio, irmão da minha mãe, essa tia é irmã do meu pai, essas tias, né? Agora o tio, irmão da minha mãe, que tá lá sofrendo com um câncer também avançado, já praticamente irreversível. A mulher do meu tio, que também é minha tia, porque é a mulher do meu tio, tá lá sofrendo com uma esclerose múltipla, também praticamente não anda mais, jovem ainda, com mais ou menos 40 anos. Então, eu ainda vou ficar reclamando da minha vida porque eu tô trabalhando demais, porque eu tô fazendo coisa errada, porque eu tô fazendo coisa demais, porque tá tendo pressão em cima de mim? Não! Eu tenho que dar graças a Deus voltar com saúde. Eu não tenho que querer ser o que o outro tá querendo, o que o outro é. Entendeu? Então, eu tô sempre cobiçando o que o outro quer. É isso que nós temos que ver. Se você está fazendo isso, você não está seguindo as orientações de Deus. Então, o que é mais importante para nós? Seguirmos as ordens de Deus, as orientações que Ele deu, ou ficar prestando culto, adorações e arrependimentos? Seguir a vontade dele. Samuel é muito claro para Saul. Saul, ao invés de seguir a ordem de Deus, ele quis sacrificar para Deus. Ele tinha que seguir as ordens exatamente que Deus quis. E mais, ele deu ouvidos a homens, ao invés de dar ouvido a Deus. Aqui tem um outro ensinamento. Muita gente hoje faz a mesma coisa. Ao invés de dar ouvidos a Deus, dá ouvidos a homens que estão em igrejas por aí, falando coisas que não são bíblicas, coisas que Deus não falou, pondo palavras na boca de Deus. E essas pessoas estão fazendo o quê? Dando mais ouvidos a esses homens do que a Deus. Estão adorando e louvando esses homens, esses líderes de igrejas, essas igrejas, do que a Deus. Esses homens falam um monte de besteira e essas pessoas acreditam. Compreende, queridos irmãos? Então, será que nós estamos servindo a Deus da maneira correta? Essa é a meditação de hoje. Será que nós estamos seguindo a Deus da maneira correta? Então, o que é mais importante? Obedecer. E o que é que Deus ordena que a gente faça? Que nós amamos a Deus acima de tudo, pomos Ele em primeiro lugar, e ao próximo como a nós mesmos. E Ele ensina a gente também como nós devemos fazer isso. Como que eu tenho que adorar a Deus acima de tudo? Adorando somente a Ele, não tendo outras imagens para adorar, nem adorando mais nada que não seja Ele, né? Não usando o nome dele em vão, ou seja, não fazendo piadas, não fazendo, usando o nome dele em juras falsas,
e nem usando o nome dele e dando um mau exemplo, né? As pessoas esquecem disso, mas isso também é desonrar o nome de Deus. Quando você fala que você é um cristão, mas você é pego fazendo fornicação, mas você é pego comendo o que não deve, quando você é pego maltratando pessoas, maltratando teu pai, tua mãe, você também está desonrando o nome de Deus. Porque você está usando o nome dele, falando que você é uma pessoa de Deus, mas você está fazendo coisa errada. Quando você é impiedoso, mas você sai da rua com a Bíblia embaixo do braço de terno e vai para a igreja, você está desonrando o nome de Deus. Certo? E também, por fim, não menos importante, até mais importante, guardar o dia santo do Senhor, o sábado. Basicamente, isso é o que você tem que fazer para pôr Deus em primeiro lugar na sua vida. E amar ao próximo como a nós mesmos. Como que eu amo meu próximo como a nós mesmos? Basicamente, é não fazendo ao outro o que eu não quero que faça para mim. E como é que eu faço isso? Honrando meu pai e minha mãe. Então, fazendo o que é certo. Honrar o pai e a mãe não é só respeitar o pai e a mãe. Falar respeitar, vou responder. Não. Honrar o pai e a mãe é você não ser visto na rua, caído lá drogado. É você não ser visto roubando alguma coisa de alguém. É você honrar teu pai e tua mãe. É você não estar preso numa cadeia. É você ser uma pessoa justa na vida. Se você tem uma empresa, tratar com justiça. É você não aceitar propinas. É você ser uma pessoa fiel a Deus. Isso é você honrar teu pai e tua mãe. Não é só não responder, não tratar mal. E cuidar quando precisa. É muito mais do que isso. É você não matar, é você não roubar, é você não adulterar, é você não dar falso testemunho com o seu próximo, ou seja, falar que ele fez uma coisa quando não fez. E é você não cobiçar o que não é seu. Isso é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Só que antes de você amar o próximo como você ama a si mesmo, a pergunta que você tem que fazer é: você se ama? Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? E se você não ama o próximo, como que você vai amar a Deus? Porque é impossível amar a Deus sem se amar e sem amar o próximo. Tá? Se você ama a Deus, fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é um hipócrita, você é um mentiroso. Isso está biblicamente falando, está escrito na Bíblia. Então, queridos irmãos, basicamente, é muito mais importante obedecer do que se arrepender, do que ir numa igreja adorá-lo, glorificá-lo e louvá-lo. Ou seja, em resumo, não adianta eu frequentar uma igreja se no meu dia a dia eu maltrato as pessoas à minha volta, eu sou um ingrato, eu sou um reclamão, não aceito a vida que eu vivo, fico o tempo inteiro infernizando a vida dos outros. Se eu trato as pessoas com indiferença, se eu, se eu pego e, e vejo as pessoas na rua e finge que não tá precisando de nada, se eu pego e deixo minhas frutas aqui no sítio, tem pés de fruta, e deixo as frutas cair no chão, apodrecer e não divido com as pessoas. Isso se eu ver a minha prima precisando e não deixar ela passar aqui na minha estrada, porque a sítio dela dá aqui na minha estrada, para ela sair pelo dela em cima, uma subidona que com chuva de dá, e eu falar, não, aqui você não pode passar. E pegar e fechar lá com cerca para ela não passar. Eu seria um idiota, eu seria um antideus se eu fizesse isso. Eu não estaria amando o próximo. Tá certo? É se eu negar ajuda a uma pessoa necessitada. Eu preciso fazer isso. Entendeu? Então como que eu posso? Né? Minha mãe reclama, fala, então, eu não basta dançar, não basta você tá aí fazendo a lição às costas batidas, que eu estava agora há pouco lá fazendo a lição às costas batidas. É claro que eu vou fazer. Eu não deixo de fazer minhas obrigações. Ontem eu fiquei chateado porque eu não consegui fazer minha escola sabatina. Eu não consegui ontem assistir os meus programas, porque eu saí, fui trabalhar não, fui para Mogi lá que eu tive que resolver uns problemas lá no centro, voltei, e aí eu tentei acionar o chip novo que eu comprei pro meu celular para tentar trazer o WhatsApp para esse celular, porque meu WhatsApp aqui tá bloqueado, né? Injustamente, não sei porquê, eu nunca fiz nada de errado. E aí eu tentei já fazer aquilo, acabei perdendo tempo, aí eu fui jantar, aí quando eu fui ver já era 8 e tanto, aí eu assisti os programas que eu vejo nesse horário, né? Tal, a programação, e aí acabei, já estava cansado com o sono, acabei não dormindo, não fiz nada, entendeu? Então, mas eu preciso fazer. Então hoje eu já fiz, eu já pus tudo em ordem. A última coisa que tá faltando é só gravar minha hora de hoje agora. Tá tudo em ordem. Aí falta, e aí eu quero ver se eu consigo pegar na internet os programas que eu não vi ontem pra ver. Entendeu?
Então eu preciso estar ali na minha coisa. E eu tenho que ajudar minha mãe também, né, ela acabou de falar. Se eu deixo a minha mãe, uma senhora de idade, de 72 anos, com o fêmur quebrado, com o fêmur lá, ela já colou, mas não é a mesma coisa do original, lá com aquela haste no fêmur. Eu deixo ela sozinha no meio do mato, eu estou amando a minha mãe, eu estou amando o próprio? Não estou. Se eu não vou ajudar a minha mãe em algum momento, é porque eu preciso viver a minha vida, eu não posso ficar 100% no mato com ela, senão eu ficaria. Com certeza, nem para 2 vezes, mas eu não posso. Eu tenho problema nos braços, que me impede de ficar fazendo muito peso, muita coisa no exercício. Eu tenho arritmia, que eu canso muito fácil, então eu não posso ficar capinando, não consigo mais. Eu não posso ficar indo na mina, eu vou na mina dar quando eu volto, eu fico, começo a tossir. Por quê? Porque eu não posso mais fazer esse tipo de exercício. Não é que eu não queira, eu não posso mais. Entendeu? Então, não adianta você falar, eu não vou porque eu não quero, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou vagabundo. Não, eu não vou porque eu não posso. Eu não vou porque eu tenho um problema, que tem que ser respeitado o meu problema. E eu tenho a minha vida para viver. Eu tenho aulas que eu preciso voltar, eu tenho que estudar, eu tenho livros para ler, e eu não consigo nem ler esses livros porque eu não tenho tempo. Eu tenho coisa do meu curso que eu estou fazendo para fazer, mas com que tempo se as pessoas não deixam nem eu respirar? Entendeu? Tem que entender que eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que pagar as contas. Uma vez ainda hoje eu pago as contas. Se não pagar hoje, amanhã sem falta eu vou ter que pagar. Por quê? Sábado eu não pago. Aí eu vou ter que. O domingo, que é o dia que mais tranquilo, eu vou ter que abrir mão de certas coisas dele para poder. Porque esse domingo eu não tenho curso, só domingo sim, domingo não. Eu vou ter que fazer outra coisa domingo, entendeu? Então eu quero ver se hoje, não basta amanhã, eu pago essas contas. Eu quero já me livrar disso. Você entendeu? Então, eu tenho minhas obrigações pra fazer, eu não posso ficar o tempo inteiro na da minha mãe. Só que ela, em vez de ela pegar o dia que eu não posso ir, ela fica de não, ela quer ir também, que ela quer ir de todo jeito. Então aí ela vai, fica ali sozinha. Mas eu preciso ir ajudá-la, senão eu não estaria amando o meu próximo. Se eu agir com indiferença com ela, não estaria honrando minha mãe e estaria com indiferença ao meu próximo. Entendeu? Então, repito mais uma vez, queridos irmãos, para a gente encerrar essa meditação de hoje. O que é mais importante? Obedecer a Deus, ao que Ele está orientando que a gente faça na Bíblia, ou depois se arrepender e ir na igreja adorá-lo, glorificá-lo, louvá-lo? Né? É mais importante você obedecer. Deus se alega de quem obedece. Ele rejeitou Saul porque ele deu ouvido aos homens de guerra dele, a homens e não a Deus. Porque quando ele fez o sacrifício lá, foi as duas coisas que ele fez de errado. Primeiro ele fez o sacrifício, que era o sacerdote, ele fez porque os homens começaram a pressionar ele e começaram a ir embora, porque eles ficaram com medo. E ele com medo, ele estava confiando em homens e não em Deus, né? Quando você vê que ele faz o sacrifício porque os homens estavam se dispersando, a Bíblia fala, ele estava vendo que estava ficando com poucos homens de guerra e os amoreus, os filisteus estavam com um exército enorme. Então ele estava confiando em números, confiando em homens e não em Deus. Então, por essa falta de fé dele, por estar confiando na coisa errada, ele acabou cometendo o erro de fazer o holocausto lá, que era para esperar Samuel chegar. Como Samuel não chegava, ele fez. Foi o primeiro erro. E o segundo erro, que aí Deus o rejeitou de vez, foi quando Deus mandou ele matar os amalequitas totalmente e ele trouxe os animais, porque o povo lá, os homens, começaram a, a pressionar ele para trazer, para fazer o holocausto para Deus. Em vez dele chegar e falar, não, ser um líder de verdade, e falar, não, Deus ordenou que a gente matasse tudo, é tudo, igual Josué fez. Vão e não tragam nada. Você acha que Josué, se ele falasse para Josué, vamos levar isso aqui para fazer holocausto para Deus, ofertas, Josué ia aceitar? Ele ia falar, não, Deus ordenou isso, é isso. Tanto que quando Acã trouxe os espólios de guerra lá contra a vontade de Deus, Deus fez o quê? Fez Israel perder a batalha, muitos homens morreram, e depois ele indicou para Josué quem era o homem. Josué fez o quê? Mandou apedrejar Acã. Entendeu? Então, o que é mais importante é obedecer, né? O mais importante é obedecer. Claro que nós temos que arrepender dos nossos pecados, mas o mais importante é obedecer. Por isso nós temos que fazer o impossível para obedecer. Então, quando as pessoas falam, não, e tal, pela graça, a lei, esquece, essa pessoa, ela está agindo errado, exatamente como Saul. Então, se a graça salva, então eu não preciso obedecer a Deus para ser salvo? É claro que eu preciso. E como é que eu obedeço? Seguindo a lei, gente. Meu Deus. É tão claro. Então é mais importante a gente obedecer e seguir a lei de Deus do que
simplesmente depois se arrepender. Deus vai perdoar sim, aquele que se arrepende de verdade, aquela pessoa que se arrepende sinceramente. Só que uma pessoa que se arrepende sinceramente, ela não vai tornar a cometer o mesmo erro, entendeu? Ela não pensa desse jeito. Ela errou porque ela caiu em pecado naquele momento de tentação, mas ela se arrependeu e não mais volta a cometer aquilo. Agora, a pessoa que comete um erro, fala que se arrependeu, pede perdão a Deus, depois vai lá, comete o mesmo erro de novo, pede perdão a Deus, comete o mesmo erro. Essa pessoa, ela não está se arrependendo de verdade. Ela está cometendo sempre o mesmo erro, entendeu? Ela está achando, eu cometo e Deus me perdoa, eu cometo, só que vai chegar uma hora que Deus não vai perdoar, entendeu? E Ele não vai perdoar se Ele não está vendo sinceridade em você. Ele só perdoa aqueles que se arrependem sinceramente, assim como Pedro, que se arrependeu sinceramente e ter renegado Jesus 3 vezes. Assim como Davi, que se arrependeu sinceramente de ter adulterado com Batseba e mandado matar o seu marido Urias. Entendeu? Então Deus perdoa. Agora não adianta fingir que está perdoando, arrependimento que Deus não vai perdoar, não. Tá certo? Então, fica aqui essa meditação, queridos irmãos, que é mais importante obedecer. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, que o Senhor possa estar conosco e fazer com que nós sejamos sempre, ponha no nosso instinto de obediência, Senhor. Que todos que estão me ouvindo, mesmo que não estão me ouvindo, que são inscritos no meu canal, mesmo que não estiver inscrito no meu canal e estiver ouvindo, que todos possam ser tomados pelo instinto da obediência ao Senhor. Que todos não sintam paz se não tiverem obediência com o Senhor. Senhor. Que todos nós possamos entender e a partir de agora obedecer. Entender que não adianta nós frequentarmos igreja nenhuma, qualquer que seja a igreja, se nós não te obedecemos, Senhor. Que sejamos fiéis a Ti, meu Deus. Abra nossa mente e nosso coração. Ponha isso no nosso coração, Senhor. Abra nossa mente, que nós possamos absorver, refletir e pôr em prática tudo que aprendemos hoje, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Esteja sempre conosco, Pai. E as pessoas que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, e as pessoas que estão inscritas no meu canal, que não estão me ouvindo, que estão trabalhando, todos possam voltar para casa em segurança, Pai. Abençoe a todos com um excelente fim de noite, com uma boa noite de sono para mais tarde, para que possa trabalhar amanhã com todo o vigor, Senhor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço, Senhor. Obrigado por mais essa meditação. Continue me usando como seu instrumento, porque é a coisa que eu mais amo fazer nesse mundo. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que todos nós sejamos abençoados por Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E lembre-se, sejam obedientes a Deus. É mais importante que qualquer outra coisa, é ser obediente a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.